E aí começou a campanha, foi uma campanha assim, o Brasil, fora a estreia que foi com o Taipei, que não conta muito, que realmente foi fácil, o Brasil sempre esteve no fio da navalha. Não Sim, classificado em segundo. Perdeu da Eslováquia e foi ganhar da Polônia. Não foi tão sofrido, mas o primeiro tempo foi esquisito. Foi esquisito, foi. Aí ganhou bem de Cuba e aí sofreu com a China. A China. Esse primeiro jogo com a China te ensinou para a final? Teve alguma lição, tipo, isso aconteceu? Sim, que a gente estudava muito. Na época... Mas uma coisa você via ao vivo, A gente não tinha... não tinha o que tem hoje. Hoje, vídeo, né? Pegava, ver o jogo, acabava o jogo, você tem um CD, uma fita cassete, não tinha. Então a gente estudou números. A gente fez números. Isso a gente tinha. Onde cada jogadora era importante. Mas a gente nunca imaginava que nós íamos enfrentar a China. A gente poderia pensar em enfrentar Estados Unidos, ou que nós cruzamos, a Austrália, que nós cruzamos na semifinal. E a equipe americana, ela não perdia jogos oficiais há praticamente uns 3, 4 anos. Então, não, fora o Copa América, né? Copa América a gente perguntou vocês. Não, estou falando assim, em campeonato mundial. Em campeonato mundial. Sim, 3, 4 edições por aí. Então era muita coisa, né? E a história do basquete feminino é muito interessante, até 94. Foi o 12º campeonato. Então, 6 vezes a Rússia, a antiga Rússia. União Soviética tinha ganho e 5 Estados Unidos. É até engraçado que nessa edição a Rússia não foi, né? Teve o desmembramento e eles ficaram longe no europeu. Então, só 2 países tinham ganho o campeonato mundial. E falar em europeu, aí vocês perderam da China e foi pegar a Espanha, que era campeã europeia da época. Que nós ficamos atrás dos 40 minutos, uns 38 minutos. Não, eu revi esse jogo. Olha, é um teste para cardíaco. Para cardíaco. Você revê esses jogos antigos? Sim, às vezes eu vejo. Deve ser uma cura para depressão, né? Você tá de mal. Não, às vezes quando eu estou meio down assim, eu vejo principalmente o jogo da China. Você acha isso? Porque é a final, né? E a seleção americana também. Mas eu acho mais fascinante esse da Espanha, porque o Brasil teve para perder o tempo todo. Eu acho que o grande mérito, porque o time não jogou muito bem esse jogo, foi não ter deixado a Espanha abrir. O Brasil ficava atrás, mas razoavelmente perto, né? E faltando 1 minuto, cara, revendo esse jogo, eu tinha esquecido desses detalhes. O Brasil estava 3 pontos atrás e a Hortência ainda fez uma falta de ataque. Então, assim, podia ter ido embora ali, né? A linha do fracasso e do sucesso é tênue. Por mais que vocês tenham feito um bom trabalho, que é óbvio que fizeram, podia ter dado um azar, né? Aí a menina lá perdeu o lance livre, era 1 em 1, né? Perdeu o primeiro. Aí teve falta, a Janete, e o Brasil fez todos os lance livres. Das quartas, das semifinais e da final. Todos. Quando chegava no finzinho... Era um trabalho psicológico que a gente tinha. Isso que eu ia falar um pouco contigo, porque teve maledicências que sempre existirão, né? Mesmo depois do título, que só no Brasil que eu vejo isso, do time ser campeão, o pessoal ainda fica discutindo. Mas ganhou porque isso, ganhou porque aquilo, porque eu não vejo virei homem de sorte. É isso que eu ia meio chegar. Homem de sorte no sentido desses finais de acertar o lance livre e de, em tese, ter pego um time pronto da Maria Helena e da Heleninha. Isso aí é fake. Hoje eu posso dizer que é fake. Sabe por quê? Porque tinha, sabe? Eu até aceito, não vou entrar em polêmica, mas tinha tipo... Alessandra não era desse grupo. Foi contigo. Leila, que jogava, não era desse grupo. Detonou na semifinal e final. A Cíntia Tuiu não era desse grupo. A Marta, que era a terceira jogadora... A Marta, que era a terceira jogadora, ela não foi, nós cortamos, tivemos peito para cortar. Foi bravo. Então, do time da Maria Helena, Hortência, Paula... E a Janete. E a Janete, que não era ainda Janete. Sabe? Tinha a Ruth, sabe? Mas as 3 meninas deram um ganho e a gente mudou muito. O Brasil sempre era um time que não defendia. E nós, eu posso dizer-se passagem, é um trabalho... especificamente do professor Sérgio Maronese, as meninas marcaram muito, sabe? Era variações de defesa o tempo todo, sabe? Então esse negócio que pegou um time pronto, mil desculpas. Eu acho assim, não dá para dizer que você pegou a terra arrasada, que também não foi, claro, mas que eu dava para ver, assim, como aí eu só via como fã. O que eu senti, assim, impressionante como o Brasil ganhou uma certa serenidade, e sempre que a câmera te mostrava, você estava lá, às vezes um pouco nervoso, mas assim, calmo. E o Brasil não tinha isso no passado. Eu acho que um dos seus maiores contribuições foi dessa equilíbrio emocional, do time não ficar desesperado em fim de jogo. E tinha um detalhe que eu aprendi lendo em algumas coisas, eu pedia muita opinião delas. Como elas conheciam algumas adversárias, então, que às vezes o atleta ou a atleta adora arrumar desculpas. Né? Então, eu pedindo opinião a uma atleta, o que você acha?
vamos fazer, vamos não fazer. Ela vira cúmplice do seu trabalho. Então ela não pode mais tarde querer falar, poxa, foi culpa deles, entendeu? Ele não botou na função eles, sabe, então isso aí eu tive... As pessoas não entendem, não entenderam muito isso, achavam que eu era mandado delas, não, nada disso, entendeu? Eu escutava elas. Eu não sou o dono da verdade, nunca fui, entendeu? Então, eu sempre dividi tarefas com a minha comissão técnica, sempre dividi responsabilidade com o atleta, sabe? Então, não foi à toa que a gente conseguiu... Isso eu sempre discordei, porque deu para sentir uma diferença, assim, que o time deu uma... Você passou a ter uma pivô forte, assim, Sim. A coisa começou a... Não foi, antigamente era quase, assim, claro que é uma grosseria dizer isso, mas quase que passa a bola logo para Paulo e para Hortência para ver se elas resolvem. Tinha situações de jogo para elas, mas claro que elas são craquíssimas. Você tem duas jogadoras daquele porte, nível, né? Eu não vou explorar. O problema é que como o Brasil só explorava elas no passado, todo mundo marcava e aí ficava sem... Só que elas foram fundamentais, elas tinham poder de finalização e liberdade para finalizar. Mas eu gostaria que elas assistissem mais, dar assistência às atletas. Isso elas aprenderam mais. Eu queria que elas participassem mais da defesa. Entendeu? Porque eu sabia o que as duas iam produzir, a própria Janete também quer produzir. Agora, contribui lá atrás na defesa. Contribui e dá uma assistência. Vem duas jogadoras em cima, vai lá e dá assistência, sabe? E se você ver as estatísticas delas, né, principalmente da Paula, que tem a visão de jogo, foi fundamental isso. Foi. Então as pessoas falavam muito, eu deixo falar, sabe? Mas pela crônica internacional, eu fui eleito o melhor técnico do mundo. Naquele ano. E o quinto melhor de todos os esportes. Na época que o Brasil foi campeão mundial de futebol com Parreira, sabe? Então, vai falar o quê? Deixa falar. Isso te magoou um pouquinho? Claro que é o... Magoa, porque eu queria ser reconhecido dentro do meu país. E é difícil, né? É difícil. Mas o Brasil é assim, o Parreira também foi campeão depois e também falam que foi feio. O Filipão que conquistou, mas levou um 7-1, pronto. Lembra dele 7-1. Isso que eu não entendo que não tem em outros países. Quando o cara é campeão, ninguém fica discutindo, não, mas foi assim, foi assado. Não, campeão e acabou, fim de papo. Mas aí vamos não terminar esse campeonato, porque a gente... Foi porque eu considero um dos grandes jogos da história da seleção brasileira, foi contra os Estados Unidos. Sim. Foi impressionante aquele jogo. Foi uma lição, uma aula de basquete. Porque o Brasil, geralmente ele oscilava, né? Ele fazia grandes sequências de pontos, aí ficava um tempão sem marcar. O Brasil ficou o tempo todo comandando um pouco à frente dos Estados Unidos, que é uma grande seleção, então, mas sempre ali, sempre um pouquinho à frente. Mas você imagina assim, você que entende basquete, você vê, acompanha, como é que vai fazer para segurar um pouco o ímpeto de uma jogadora como Hortência? Que às vezes está em situação de arremessar. Eu falei que só tem uma chance para a gente ganhar o jogo. A gente tem um controle da bola. Está livre para finalizar? Finaliza. Então, se você quem vê esse jogo, olha, realmente, várias situações, vamos segurar mais um pouco, trabalhar mais um pouco. Chutado. E aproveitamento foi muito bom. Né? Que realmente foi assim... O tempo todo você vai esperar, em algum momento o Brasil vai sair de jogo, os Estados Unidos vai passar uns 5, 10, 15 pontos. E elas já achavam que ia acontecer isso, as americanas já achavam. Também acho. Daqui a pouco só no fim do jogo elas se tocaram que é melhor a gente acelerar, que ficou complicado. Pra você ter noção, nós saímos da quadra, geralmente quem ganha fica mais tempo na quadra. Elas não tiveram coragem de sair da quadra. A gente até parou de comemorar em respeito a elas. Ficou sem graça. Ficou sem graça. Isso foi sensacional. Foi um baque. E aí, como é que isso eu acho muito curioso. Você se preparar para uma final que era no dia seguinte, eu não entendo essas coisas mundial de fazer tudo num dia coladinho no outro. Final no dia seguinte, logo depois de uma emoção enorme contra os Estados Unidos, você tem que se preparar para um jogo duro contra a China. Primeiro assim, dá para dormir, porque tem adrenalina no dia anterior e a expectativa dura. Ninguém dormiu, né? Ninguém dorme. Eu não durmo. Mas como é que você segura a onda? Para o pessoal não ficar fazendo festa demais e não se concentrar? A gente comemorou muito, isso na quadra. Entrou no vestiário? Vestiário não, deixamos a euforia tomar conta até o hotel. Chegamos no hotel, nos reunimos. Acabou. Passou. A gente não tinha essa comunicação fácil, né? Mande mensagem, fale com quem você quiser, mas jantar, já pensando no próximo aniversário, que é a final. E aí tinha a Zheng Haixia, né? A Xia, que era a pivô lá gigantesca. Gigantesca, muito grande. Como parar ela? Ali já tinha a Alessandra e a Leila jogando muito bem, né? Mas como é que foi o esquema que você armou? Porque ela era o mapa da mina. A gente fez uma jogadora que variando sempre a marcação em cima dela. A Alessandra por trás e a Leila, que era rápido, ágil, pela frente dela, não tirando a marcação em cima das atletas dela,
mas a gente sabe que procuravam muito, então a Leila ficava um pouco atrás. Então a gente dificultou. Se a gente conseguisse diminuir a pontuação da Chia, a gente tinha certeza que o time ia cair. Eles tinham algumas meninas que tinham arremesso de 3 pontos, mas a gente foi tentar diminuir a frente. Então a Alessandra, a Cíntia, a Ruth, Leila foram fundamentais ali na marcação em cima dela. Foi uma marcação que a gente fez especial para elas. É festa total. Aí festa total. Campeão, festa total.